E aí, nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean e hoje estamos de volta com mais um vídeo da série Como montar o seu PC Gamer. Dessa vez trazemos o unboxing e as primeiras impressões da fonte de alimentação Corsair CX650 com certificação 80 Plus bronze e 5 anos de garantia e obviamente com 650 watts. Essa fonte aqui é uma fonte comum, não é modular, apesar de existir sim a linha CXM que é modular. Lembrando para vocês que a linha CX faz parte da linha de entrada, ou a linha básica, ou a linha de baixo custo da Corsair, que na verdade é dividida em duas. Existe essa linha CX, que tem a certificação 80 Plus bronze, e existe a linha VS, que tem a certificação 80 Plus white ou branca, né? Então assim, de acordo com a sua necessidade de energia, de segurança aí no seu computador, você escolhe uma ou outra, né? A CX é melhor do que a VS, mas ambas são muito boas, porque a Corsair é uma marca muito boa para fontes, e é muito raro você pegar um modelo de fontes da Corsair que não presta. Nesse vídeo eu queria falar um pouco então sobre as fontes. Eu quero mostrar um unboxing, lógico, né? Eu quero mostrar eu tirando a fonte antiga do meu computador, instalando essa nova. Eu espero que isso ajude você aí no Cable Management. E também queria falar um pouco sobre as fontes de alimentação, né? Algumas coisas que eu vejo acontecer muito errado, que as pessoas escolhem errado. E é isso aí. Então, se você tem interesse nesse tipo de assunto, tem interesse nesse modelo de fonte, continua aqui com a gente, que só aqui no Releitura Nerd você tira todas as suas dúvidas. Então, bora lá! Bem, pessoal, então antes da gente ir pro unboxing, eu queria falar só algumas coisas sobre fonte de alimentação, que eu vejo várias pessoas cometendo esse tipo de erro. E uma das coisas que eu sempre vejo as pessoas cometendo, assim, um erro comum, é comprar a fonte somente pela capacidade de carga, né, pela potência. E isso está tremendamente errado, né? Porque qual é o objetivo da fonte? Ela tem a função de pegar energia alternada que chega da tomada da sua casa e transformar ela em energia contínua, que as peças do seu computador usam para funcionar. Agora o que acontece? A qualidade dessa energia contínua que chega nas peças do seu computador é o mais importante, né? É claro que é interessante a gente ter potência, né, poder melhorar o computador mais para frente e tal, mas sem a qualidade devida, né, sem as proteções, o seu computador simplesmente vai, né, uma hora vai pipocar tudo e vai explodir. Primeira coisa, não use o seu computador em um estabilizador. Cara, isso atrapalha bastante, tá? E assim, é uma coisa que a maioria da galera não sabe, que você pode usar o computador sem usar estabilizador. Todos os equipamentos eletrônicos têm fonte. Por exemplo, a televisão, o som, o seu videogame não tem fonte. Você usa tudo em estabilizador? Não, né? Porque o estabilizador não é feito para isso. Talvez num caso de um equipamento que tem uma fonte de alimentação mais simples e a sua rede elétrica varia muito, eu recomendaria um estabilizador. Mas aqui no Brasil, a maioria dos estabilizadores não serve para nada, tá? Inclusive eu lembro de um tempo que eu vi numa revista, né? Que uma revista foi fazer um teste com os estabilizadores brasileiros. E as empresas fabricantes de estabilizadores entraram na justiça para essa revista não poder sair. O que esses caras estavam escondendo, né? Imagina. Quando você for comprar a sua fonte de alimentação, eu te sugiro que você visite esse site que está aqui embaixo, ou esse outro que está aparecendo agora, né? Dê pausa aí e veja o nome do site. E lá você vai calcular quanto gasta as peças do seu computador. De vez em quando eu vejo o cara falando assim, pô, eu tenho um Pentium G4560 com a GTX 1050. Essa fonte da Corsair CX650 aguenta a minha configuração? Mas é lógico, né? Porque se você for ver quanto gasta essa configuração, esse computador vai estar gastando uns 300 watts. Ou seja, você vai estar superdimensionando a fonte para um computador que não precisaria de tanta potência assim. Então essa é a primeira dica que eu daria para vocês. Confira qual é a fonte necessária para o seu computador. Por exemplo, meu computador, eu fiz esse teste e deu que ele gasta em média 400 watts. Aí você vai falar, então quer dizer que você comprou a fonte errada. Não, calma aí. A segunda dica é justamente sobre isso. As fontes de alimentação, elas trabalham bem com a carga entre 50% e 80%. Como assim? Quer dizer que se você comprar uma fonte de 600 watts, com a carga entre 50% e 80%, que vai dar mais ou menos entre 300 watts e sei lá, 550, essa fonte está na faixa que ela vai funcionar melhor, né? Então assim, você tem que comprar uma fonte que ela é um pouquinho mais forte que sua configuração precisa. Por exemplo, essa configuração que eu falei que gasta 300 watts,
você não precisaria de uma fonte, né, de 600 watts. Eu indicaria, por exemplo, a Corsair, a CX430, né, ou 450. Ou sei lá, a VGA 450, a XFX, que são todas essas que eu tô falando, são marcas boas, né? Se você tem uma configuração que gasta 500 watts, ou perto disso, aí seria interessante você comprar uma Corsair, né, CX650, uma VGA 600B. Bem, você entendeu, comprar um pouquinho mais forte. Terceira dica é que se você pretende melhorar o seu computador ao longo do tempo, compra uma fonte que sobre um pouquinho, né? A tendência, na verdade, é que tudo gaste cada vez menos energia. Então, assim, o meu computador antigo gastava mais energia do que esse, era muito mais fraco. Mas mesmo assim, muitas vezes, sei lá, vai que dá na minha cabeça fazer um SLI de 1070, de 1080. Ou eu vou comprar, sei lá, duas GTX 1280 daqui, sei lá, 3 anos. Então assim, quando você comprar uma fonte boa e que ela foi bem dimensionada, essa é uma fonte que vai durar vários e vários anos com você, né? E assim, é muito interessante você saber comprar uma fonte certa. Outra dica que eu dou pra vocês é que os computadores atuais, eles puxam quase toda a carga deles da tensão de 12 volts, né? O mais 12 volts. Então assim, quando você for comprar a sua fonte, dá uma olhada que tem um adesivozinho do lado dela, né? Nessa aqui, no caso, fica embaixo ou em cima, dependendo do lado que você estiver vendo, enfim. Você olha esse adesivo e vê qual é a potência que ela fornece nas tensões de 3,3, de 5, de 12. Porque quanto mais amperagem ela tiver em uma tensão específica, mais carga elétrica ela vai gerar para você. Tô tentando explicar de uma forma bem simples aqui, mas assim, eu espero que vocês entendam. Então, por exemplo, essa fonte aqui, se eu não me engano, ela entrega 58 amperes na saída de 12 volts. Ou seja, só na saída de 12 volts ela entrega 630 e poucos watts, que é quase a potência total da fonte. E assim, não se engane, porque a maioria dos computadores atuais realmente puxa quase toda a tensão do 12 volts. Por quê? Porque a placa de vídeo, processador, né, quase tudo usa 12 volts, que são inclusive as coisas que mais gastam energia. Então assim, para a fonte ser confiável, você tem que pensar no seguinte: se os computadores atuais gastam quase toda a energia dos 12 volts, então essa tensão de 12 volts tem que ser a mais alta possível. Então se você comprar uma fonte de 500 watts, a saída de 12 volts tem que entregar pelo menos uns 480 watts. Se você vê que ela entrega, sei lá, 200 watts na de 5 volts, 300 watts na de 3,3 e só 100 watts na de 12, essa fonte é uma porcaria. Uma coisa interessante também para falar é que se a fonte tiver atrás aquela chavinha, né, de 115 até 220 volts, essa fonte é uma porcaria. As fontes que não tem essa chavinha, ela tem um circuito de proteção adicional chamado PFC e garante uma proteção adicional para sua fonte, que faz com que a fonte seja bivolt automático. Fuja das fontes que tem a chavinha seletora atrás, porque isso é uma bosta. Uma outra coisa que é muito comum é ver a fonte que os fios que ficam dentro do PC são finos ou pequenos. Fuja desse tipo de fonte. E por fim, né, tente comprar fontes de marcas mais conhecidas. Por exemplo, a Corsair, XFX, VGA, OCZ, Antec, Seasonic. São fontes de marcas boas, né? Não quer dizer que todas as fontes dessas marcas sejam boas, mas é mais fácil você ter uma fonte de qualidade dessas marcas do que de outras, né? Outras fontes que talvez sejam boas, que você consegue encontrar fontes boas, dependendo do projeto, tá? Cooler Master, Thermaltake, você consegue encontrar algumas da Sigmatech, a PCIS tem fontes que são excelentes também. E assim, nunca confie muito no cara que fala: ah, comprei uma fonte dessa, tem 5 anos que eu tenho essa fonte, ela é muito boa. Porque na verdade o cara não sabe testar a fonte, não tem o equipamento necessário para testar essa fonte. E o cara falar que o PC dele ligou, tá funcionando, é muito fácil, né? Porque quase todas as fontes têm energia suficiente para pelo menos ligar o PC. É um caso muito raro uma fonte não aguentar nem ligar o PC, aí é porque é ruim pra caralho mesmo. E eu também indico pra vocês 2 sites, né? No caso, um site e um canal do YouTube para vocês verem os testes de fontes e ver qual é a fonte boa pra você. O primeiro é o Clube do Hardware, que pra mim seria assim, o site mais indicado para esses tipos de teste, que eles testam mesmo a fonte com o equipamento correto, do jeito certo. Então assim, se você quiser ver o teste, ver o texto falando, explicando tintim por tintim, te recomendo o Clube do Hardware. Se você quer ver o teste em vídeo, né, quer ver como é que foi feito o teste, como é que são feitos esses testes, eu te indico muito o canal TechLab, que também testa fontes e é bem legal o canal, inclusive indico os dois. O site, o canal, o fórum, enfim.
Então, sem mais delongas, vamos pro unboxing, ver como é que a fonte veio, como é que ela foi, né, enviada. Eu comprei essa fonte na Kabum, foi eu acho que R$280. E inclusive eu me arrependi um pouco, porque na ESP tinha essa mesma fonte mais barata por causa do nosso cupom de desconto, releitura 1321. Só que hoje eu tentei olhar e não tem mais, tá? Não tá tendo mais esse tipo de peça lá, eu não sei o que foi, deve estar atualizando o site, eu não sei. Mas estava mais barato lá e eu paguei mais caro, enfim. De qualquer forma, vamos lá pro unboxing. Bem, pessoal, então vamos lá pro unboxing. E dessa vez com a volta das facas Tramontina aqui pro canal. Tinha tempo, né, que ela não aparecia. E a mesa que balança. Bem, então vamos lá pra fonte. Veio com os plásticos bolha gigante. Então tá aí a nossa Corsair CX650 com 5 anos de garantia, selo 80 Plus bronze, né? Do lado aqui repete a mesma coisa. Também atrás, pra quem quiser ver. Não vou ficar lendo pra não ficar demorando, beleza? Uma das coisas que me atraiu nessa fonte aqui é que o fã dela é controlado pela temperatura da fonte. Como assim, Gé? Isso significa que o fã dela vai fazer menos barulho do que o normal, porque em momentos que ele estiver sendo pouco utilizado, ele vai ficar mais lento, ou então vai parar de vez, né? Para abrir, ela vem com um aviso, certificado de garantia da Corsair. Aqui na caixa fala 5 anos de garantia, mas pelo que eu saiba, no Brasil essa garantia é de 3 anos apenas. As abraçadeiras para você fixar a sua fonte, né, corretamente aí no seu gabinete. Um gel de silica para não deixar umidade. Então vamos tirar a fonte daqui de dentro. A caixa dela é bem simples. Agora olhar a fonte. Não é uma fonte muito grande também. Vou botar aqui para vocês verem melhor. Visão lateral dela. O outro lado, né? Geralmente ela fica assim. Aqui, ó, vou mostrar a etiqueta dela. Na saída 3,3 volts ela tem 25 amperes, na de 5 ela tem 25 amperes. As duas somadas dá 130. E na de 12 volts, que ela só tem uma linha, é melhor só ter uma linha, viu, galera? Ter duas linhas é ruim, porque você nunca sabe qual a linha tá e dá uma bagunça. Na saída de 12 volts ela tem 54 amperes, que dá 648 watts. A saída menos 12 e 5 VSB não é muito interessante pra gente. Quando você for comprar uma fonte, essa potência que ela indica aqui, no caso dessas, né, tô indicando aqui, tem que dar mais ou menos próximo aqui, ó. Até uns 20 watts de diferença aqui na 12 volts. Acho que a gente dá pra falar que tá de boa, né? Mas mais do que isso, não. Então essa fonte tem 650 watts e entrega na linha 12 volts 648 watts, que é o padrão, né? Que é o certo. Os cabos dela, dessa fonte, são todos com malha, né? Que é o que a gente chama de slived. E assim, são todos pretos. Aí olha só, ela tem 1, 2, 3, 4 conectores Molex. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem 6 conectores SATA, 2 conectores PCI Express, né, de 6 que pode virar 8, né, aquele adaptadorzinho. Tem um conector EPS, né, da CPU. Ele também se transforma num ATX 12 volts, ele pode ser separado aqui, né, você pode separar ele aqui, ó. E o do cabo que vai para a placa mãe. Tudo preto para não ficar aí, né, estragando a imagem do seu PC. Eu acho que uma fonte de 650 watts devia vir com mais conectores PCI Express, né? Porque na verdade uma fonte dessa aqui já é para aguentar um SLI mais ou menos, um Crossfire mais ou menos. Mas só veio com 2, né? A qualidade da fonte é da Corsair, que todo mundo já conhece. Eu vou instalar ela aqui no PC e a gente conversa de novo. Bora lá.
Bem, galera, aí tá o meu PC funcionando, né? Minha configuração 1 Core i7-6700 com 16 GB de RAM, DDR4, uma GTX 1070 da Galaxy e agora a Corsair SX 650 empurrando tudo isso aí. Cooler, ventoinha, LED, enfim. É uma fonte muito boa, eu recomendo muito. Ela é extremamente silenciosa e acabou com o meu problema antigo de coil whine, né? Que é aquele zumbido chato pra caramba que meu PC fazia. E era basicamente a fonte. Agora, ó, eu não consigo mais escutar o computador ligado. Se eu desligar os coolers, eu tenho a impressão, inclusive, que o meu PC tá desligado. Então assim, a fonte muito boa, né? Meu computador tava com alguns problemas de reset e tudo isso parou. Agora meu computador é silencioso e funciona tudo ainda bem. Então tá aí. Recomendo bastante essa fonte pra vocês. A Corsair SX 650. Bem, pessoal, então foi isso aí. Nosso unboxing e primeiras impressões da Corsair SX 650. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, que tenha tirado suas dúvidas, tenha ajudado você na montagem da sua fonte, né, do seu PC novo. E também queria pedir pra vocês, né, aquela mendigância cabulosa do YouTube, que você já sabe. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, né, dê o like, faça tudo aquilo que você já sabe. E é isso aí, a gente se vê no próximo Releitura Nerd. Grande abraço e tchau!